A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Deus é presente conosco todos os dias, amém? Basta nós buscá-lo em oração, amém, meus irmãos? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 em diante, amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 em diante, amém? Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o seu exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, qual disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu este. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. Era ele ruivo e belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramás. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Meus irmãos, aqui nós podemos ver na história de Davi, né, quando ele foi escolhido por Deus, né, que as escolhas de Deus, os feitos de Deus são loucuras aos nossos olhos, porque Jessé tinha lá seus 7 filhos, né, tudo alto, formosos, fortes, né, meus irmãos, que tinha a característica de rei, né, de governar. Mas como está escrito na história, meus irmãos, né, como está escrito no versículo: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como os homens vê. Os homens vê o interior, né, meus irmãos? E Deus, ele vê o nosso coração, os nossos pensamentos, né, meus irmãos? Amém, meus irmãos? E Deus, ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias nesse mundo. Quantos sábios, né, meus irmãos, tem aí no mundo, né, espalhado no mundo, que Deus já rejeitou. Amém, meus irmãos? Tem muitos que estão falando da palavra do Senhor, mas Deus já rejeitou. Por que Deus rejeitou? Porque não anda em obediência com a palavra, não anda em obediência com os direcionamentos do Pai. Acha que já sabe tudo e pode seguir seu próprio caminho. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, aqui nós temos que ser como Davi, né? Lá no Salmo 23 nós podemos ver que ele, né,
fala: o Senhor é meu pastor, né, meus irmãos? Então a confiança de Davi está em quem? Em Deus. Amém, meus irmãos? Aí muitos podem falar: ah, mas ele pecou, ele caiu na tentação. Meus irmãos, nós estamos no mundo e podemos cair na tentação, porque nós somos falhos, nós somos fracos, precisamos estar sempre em oração com Deus para resistir, né, às tentações do maligno. Amém, meus irmãos? Mas uma coisa interessante na história de Davi é que ele falou para Deus quando pecou que retirasse tudo dele, o reino, a cadeira de rei, né, o seu título de rei, que tirasse as riquezas, mas não tirasse a presença, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Você está entendendo o que Deus está te dizendo? Amém? Que você tem que colocar Deus como o seu pastor. Jesus Cristo é o seu pastor. Ele morreu por você. Amém, meus irmãos? Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Porque é Ele que vai fazer você, né, descansar, né, repousar em pastos verdejantes, né? Vai colocar você junto às águas tranquilas. Amém, meus irmãos? Eu não sei que tribulação que você está passando, que problema que você está passando, mas que você venha ter um pensamento de Davi. Amém? Colocar o Senhor como seu pastor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando nós vamos à casa do Senhor, nós não podemos ir lá por causa do pastor que fala bonitinho. Nós não podemos ir por causa de pessoas, mas sim para cultuar a Deus, louvar ao Senhor, porque é Ele que é o seu pastor. Amém? E Ele escolheu a sua casa. Amém, meus irmãos? Como Ele escolheu Davi, Ele escolheu a sua casa. Para quê, meus irmãos? Para que Deus escolheu a sua casa? Para te abençoar nessa terra. Amém? Deus é aquele que escolhe as coisas loucas da vida para confundir as sábias. Amém? Então, da hora que você colocar Deus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua casa, da sua família, Deus começa a agir. Amém? É como o salmista Davi diz aqui na palavra, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui o salmista está dizendo nada me faltará. Então Deus, Ele vai te dar, abençoar em todas as áreas da sua vida. Por quê, meus irmãos? Porque Ele escolheu a sua casa, sua vida e sua família para fazer, para trazer bênçãos sem medidas. Você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador da sua alma? Você crê que Ele é o melhor pastor que já existiu em todos os tempos? Amém, meus irmãos? Deus, Ele faz, basta crer, basta colocar Ele como seu pastor. Amém, meus irmãos? Porque Deus, Ele é maravilhoso nas suas escolhas. E Ele escolheu você, sua casa, para abençoar, como escolheu a vida de Davi para reinar. Amém, meus irmãos? Porque Deus, Ele não olha como nós olhamos. Nós temos o costume de olhar pela aparência, né, meus irmãos? Ah, aquele veste bem, tem cara de pastor, aquele fala bem, mas nem todos, meus irmãos, é de Deus. Tem muitos no mundo inteiro que já estão rejeitados por Deus. Amém, meus irmãos? Tem muitos que têm aparência, mas não têm presença. Tem muitos que têm a palavra, mas não têm a presença de Deus mais. Já foi rejeitado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor, meus irmãos. Amém?
Glórias a Deus, meus irmãos. Deus escolheu a sua vida para te abençoar. Recebe, toma posse em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor é o seu pastor. E nada vai te faltar, você crê? Recebe, é de Deus. Nada vai te faltar. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Então, se chegar uma pessoa, meus irmãos, perto de você, amém, que não tem aparência, que não se veste como deve, e falar em nome de Jesus para a sua vida, creia, recebe, toma posse, porque é Deus que escolheu aquela pessoa que é improvável aos seus olhos para falar a palavra para a sua vida. Amém, meus irmãos? Deus, ele está chegando para te abençoar, te ungir a sua cabeça com óleo, porque Deus vai mudar a vida de pessoas como mudou a vida de Davi. Davi vivia escondido atrás das malhadas, apacentando ovelhas. Amém, meus irmãos? E Deus ungiu a cabeça dele para ele ser rei. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Então, meus irmãos, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Você crê que nada vai te faltar? Porque Deus é contigo. Ele está contigo. Ele te escolheu. Amém? Continue orando, buscando a Deus. Glórias a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos.